Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Em nome da Caminho Azul, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos juntos para mais este momento de aprendizado. Hoje, um dia especial, um dia onde vamos parar um pouquinho a nossa série, fazendo um intervalo para um vídeo em homenagem ao Dia das Crianças. Fizemos no meio dessa série, no início, uma homenagem às mães. Depois, no meio da série, tivemos uma homenagem ao Dia dos Pais. E agora, neste dia, que é considerado um feriado nacional, o Dia das Crianças, estamos juntos novamente para homenagearmos os nossos pequeninos, estes seres que são bem-vindos ao planeta, para que possamos recebê-los, abraçá-los, acolhê-los, para desenvolvê-los, desenvolver os seus potenciais, para que possam chegar em suas fases adultas melhores do que nós. Pessoas que podem modificar o planeta, que podem trazer mais conhecimento, que podem trazer grandes potenciais para modificar e transformar e para progredir a humanidade, tão necessária. Podemos considerar que somos árvores, como estamos tratando neste sexto ciclo, e que as nossas flores são as nossas florescências, são as nossas crianças. Estes seres cujo perfume nos dá muito ânimo, muito amor e vontade de fazer por eles aquilo, muitas vezes, que não tivemos para nós. Todas as crianças são importantes, independente de suas características, independente de quem são os seus pais, além do raciocínio de que todos somos crianças, todos somos seres ainda em desenvolvimento. Todos estamos em aprendizado. A grande importância das crianças é que elas chegam para nos colocarmos em processo de raciocínio, em processo de entendimento de como devemos nutrir o seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento que precisa de estímulos, que precisa de experiências, em diferentes âmbitos e em diferentes sentidos. E somos nós os responsáveis pelo desenvolvimento de todas as crianças. Não são só os pais daquela criança que são responsáveis pelo desenvolvimento. Todos nós precisamos, ao vermos uma criança, ao estarmos em contato com elas, sabermos que o nosso perfil, o nosso estado mental, a nossa mente, o nosso campo mental, as influencia de uma forma muito importante. Cada pensamento, cada palavra, cada estímulo, cada sentimento que nos permeia vai contaminar aquela mente. Sabemos que no início da vida, essas mentes são muito protegidas, são muito cuidadas, de formas que ainda nem imaginamos. Mas mesmo assim, nós somos responsáveis por este cuidado, por alimentar esta nutrição. O nosso carinho e o nosso afeto, as experiências com a qual fazemos com que elas passam, são importantíssimas para o seu desenvolvimento. As crianças, elas têm uma função de conectar o passado da humanidade com o futuro. As crianças são como uma linha do tempo, uma linha que conecta o passado com o futuro. Elas carregam as características do passado, transformam estas características segundo seus potenciais e apresentam um novo mundo para o futuro. Todos nós passamos por esse processo. Que legado gostaríamos de ter? Que legado gostaríamos de passar para estas crianças?
existe um campo mental que a gente chama de psicosfera, que alimenta essas crianças. E ultimamente este campo mental não tem sido tão promissor. Não tem sido um campo mental, uma psicosfera que estimula essas crianças a gerarem os seus potenciais máximos. E mesmo assim, estamos vendo crianças com características maravilhosas, nascendo muitas vezes com um perfil de uma sabedoria e uma característica emocional que surpreende mesmo os pais que não entendem aonde essas crianças aprenderam essas características. Crianças que respeitam o organismo, que respeitam os seus sentimentos, que respeitam a natureza de uma forma sublime. E devemos entender que a humanidade está em progressão, que a sabedoria está em progressão, que agora é um momento de se trabalhar em prol do progresso. E estas crianças que chegarão com características muito peculiares, com uma grande sensibilidade, uma sensibilidade ímpar, caracterizada para desenvolver altos potenciais na arte, na ciência e na cultura. E isso independente do meio socioeconômico, independente das características nutricionais, independente do domicílio onde habita. Que saibamos nutrir essas crianças, que saibamos entregar para elas aquilo que elas precisam para receber o alimento afetivo, o alimento de experiências que elas necessitam para se desenvolver. Temos que tomar cuidado com os bens materiais. Não que eles não são importantes como experiências, mas o afeto, a forma como a gente transmite esses bens materiais e a conjuntura afetiva com que os pais presencialmente se fazem e os outros adultos presencialmente se fazem para com essas crianças é de muita importância. Os presentes, os bens materiais, todos os dons que a gente pode gerar para essas crianças, eles precisam ser imbuídos de tempo, de muita conversa, de paciência, de entendimento. Todos os raciocínios, aliás, todos os estímulos que vamos trazer a estas crianças são importantes de ser muito bem raciocinados. Quando uma criança nos traz um problema, muitas vezes não temos tempo de olhar para ela, de sentir o que ela está querendo aprender, de racionalizar, de utilizar a nossa inteligência para movimentar um estímulo a ela que vai dar raciocínio, que vai dar curiosidade, que vai dar um âmbito de crescimento, um âmbito de desenvolvimento daquele raciocínio. Ainda estamos desenvolvendo crianças para serem nossos serviçais. Nós criamos um modelo do nosso filho e a partir daí queremos que ele seja daquele jeito. E nós não entendemos ainda que o futuro, as crianças vão ser, os adultos vão ser completamente diferente do que imaginamos. Porque um mundo com grandes potenciais ainda não conhecemos. Então, para que a gente possa estimular sem tolir, a gente tem que esquecer um pouco a ideia de crianças que são obrigadas a ser de determinados jeitos. São obrigadas a servir, a fazer as coisas do jeito que gostamos e do jeito que queremos. Se não fizerem desse jeito, são castigados. Ao invés disso, essas crianças desde o início precisam de ter bons estímulos. Bons estímulos quanto à arte, bons estímulos quanto à cultura, bons estímulos quanto à ciência, bons estímulos quanto aos sentimentos, quanto às virtudes. Precisam ser apresentadas as qualidades de grandes seres humanos desde cedo. E precisamos cultivar essa curiosidade boa que faz com que as crianças busquem o conhecimento de interesse.
Precisamos, quando a criança tem algum interesse produtivo e que a gente sente que aquilo pode virar um grande potencial, estimulá-la. Estimular a tocar instrumentos musicais, estimular quanto às artes, estimular quanto ao cuidado para com a natureza, para o conhecimento da natureza, para a convivência com a natureza, para a convivência com tudo aquilo que existe de estímulos no ambiente, todos os estímulos diferentes, e principalmente a convivência com a dificuldade. Nós esquecemos que somos pessoas que crescemos pelo sofrimento e pela dificuldade. Os momentos de maior aprendizado da humanidade são feitos na dificuldade. Estamos vendo neste momento de pandemia grandes pessoas se movimentando a transformar a humanidade nessa fase de grandes dificuldades. Nós sofremos, nós pais passamos dificuldades, nós adultos passamos dificuldades e nós precisamos apresentar essas dificuldades para as nossas crianças. Precisamos mostrar para eles que somos humanos, não que somos super-heróis perfeitos ou que nunca erramos, porque quando eles chegam na fase da adolescência e veem que isso não é verdade, começam a entrar em confronto com essa verdade falha que é apresentando para eles. Precisamos mostrar que eles têm dificuldades e que a vitória está no entendimento disso e no crescimento em cima desses problemas, que todos nós falhamos e que todos nós precisamos estar crescendo. Todos somos imperfeitos e precisamos apresentar isso para eles. Seremos imperfeitos eternamente e estaremos em constante progresso. Precisamos fazê-los entender que eles já existiam antes de vir para a Terra e que eles continuarão existindo quando a vida terminar. Precisamos entender que eles não precisam ter medo, que eles precisam ter confiança, que tudo vai dar certo. Mesmo nas maiores dificuldades, existem forças que nos norteiam e que cuidam de nós e que também cuidarão deles. Precisamos passar para eles a esperança de que, confiante que temos, compreendendo que nós somos dificultosos e que todo mundo é dificultoso, todos erramos e todos consertamos os nossos erros e progredimos ao entendermos que estamos errados, a racionalizarmos os nossos erros. E a partir daí, cresceremos mais firmes e mais fortes. Chega de castigos solitários, onde as crianças sentem muito mais raiva do que sentimentos de progresso. Entramos em castigo com as nossas crianças, sentemos com elas, entremos em discussão a respeito dos grandes problemas e de suas dificuldades. Encontremos soluções e quando errarmos novamente, encontramos novas soluções. Nem que para isso precisemos conversar sobre os mesmos erros uma vida inteira, pois um erro consertado nunca mais será um erro, enquanto que um erro negligenciado, deixado em paralelo e deixado à parte, pode gerar problemas para uma vida inteira. Vivemos uma sociedade que até hoje esqueceu disso. Vivemos uma sociedade competitiva em onde só valorizamos o que temos de bom. Precisamos refletir em nossas dificuldades e diferenças e construirmos uma humanidade melhor em cima dos grandes potenciais que temos dentro de nós. Mãos à obra, vamos cuidar de nossas crianças. Deus entregou elas para a nossa responsabilidade e nós temos essa capacidade e nós temos essa vontade. Vamos olhar por elas, vamos estar com elas, vamos senti-las, vamos apresentá-la ao mundo e vamos transformá-las num porvir cada vez melhor. Feliz Dia das Crianças, feliz dia de Nossa Senhora, a grande mãe de todas as crianças que somos nós. Um grande beijo a todos e grandes reflexões.